A paz de Cristo para todos vocês. Espero que este vídeo encontre vocês bem, assim também como a sua família. Hoje quero compartilhar mais uma vez a palavra de Deus aos corações daqueles que sempre me estimam e fazem uso do canal Grama Cristã. Para isso, gostaria de ler apenas um versículo no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 13. Último capítulo da Bíblia, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou, em outras versões, o primeiro e o último. Hoje eu gostaria de falar sobre o princípio e o fim de todas as coisas. É fato de que a nossa vida cristã, ela não é nada fácil. Viver a vida, seja ela cristã ou não, já não é fácil. Não é fácil passar pela vida. E aqueles que ainda conseguem passar, sem contar aqueles que morrem ao nascer, aqueles que morrem em tenra idade, que não têm a oportunidade de vivenciar muitas coisas que nós, mais velhos, já vivenciamos. Mas aqueles que passam pela vida, passam de uma forma a discorrer que a vida é dura. Eu não sei se você nasceu num berço privilegiado, numa condição social privilegiada, mas mesmo que seja esse o seu caso, a vida nunca é fácil. Nossa vida, ela é repleta de dilemas sociais, dilemas psicológicos, dilemas de valores, dilemas existenciais. Todos nós passamos por altos e baixos. Ser rico não é sinônimo de ser feliz. Ser pobre não é sinônimo de uma vida de tristeza. Quem faz da vida assim somos nós que reagimos a ela da melhor maneira possível. Mas mesmo sendo otimistas para com a vida, é preciso dizer, viver a vida não é fácil. Desde quando o pecado entrou no mundo, se tornou difícil viver. É uma profecia falada pelo próprio Deus de que o nosso sustento viria de muito suor, através de muitos espinhos e de muitas agruras. Essa é a vida que restou para nós. Foi assim, após a expulsão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, do Jardim do Éden, ela vem passando por todas as eras patriarcal, na lei, e eu estou falando de uma forma mundial agora, Império Egípcio, Império Babilônico, Império Assírio, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Na época de Jesus também a vida não foi nada fácil. E vem assim durante a história. Hoje mesmo, com todas as tecnologias que dispomos, com todas as facilidades que nos cercam, viver a vida não é fácil. Nunca foi, não é e não será. Agora, quando Jesus ele se apresenta aqui para João e consequentemente para nós também, é uma das últimas apresentações de Jesus, é uma das últimas falas dele dentro da Bíblia Sagrada. Ele se apresenta de uma maneira muito peculiar, ele se apresenta de uma maneira muito curiosa. Ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. O que é que Jesus quis dizer sobre isso? Alfa e Ômega são duas palavras gregas.
Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do mesmo alfabeto. Jesus está querendo dizer aqui que desde quando existe a escrita, que começou através de uma tradição oral, contada de pai para filho lá no Gênesis, até o momento em que Deus manda que Moisés suba ao Horebe e dita a Moisés os 10 mandamentos. E além dos 10 mandamentos, Moisés escreve ali o Pentateuco. E nesse íntere a escrita, ela passa a ter importância. E o que Jesus está dizendo é que de tudo o que está escrito, ele é o alfa e o ômega. Ou num português mais perto de nós, ele é o A e o Z. A primeira e a última letra do alfabeto português. De tudo que está escrito, o que importa é aquilo que está escrito sobre Jesus. É aquilo que nós entendemos de que Jesus ele está acima e além daquilo que já está determinado, daquilo que já está impresso. Não só na pedra, como no caso de Moisés, não só em peles de pergaminho, como a Torá foi escrita, não só em papel, como é hoje, mas a lei de Deus está escrita através do sangue de Cristo em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele também é o princípio e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas. Quando Deus inicia a sua criação no Gênesis, antes de existir o espaço-tempo, Deus já existia. E para existir a matéria, foi preciso criar o espaço-tempo, um espaço que nós chamamos de universo. E um tempo começou a correr, e Deus, do lado de fora do tempo, começou a criar todas as coisas que existem, dizendo, haja. E assim as coisas passaram a existir. Do nada, ex nihilo, do nada as coisas foram criadas. Hoje os cientistas não conseguem criar um mosquitinho de banana, uma drosófila. Eles não conseguem criar a partir do nada. Mas Deus cria a partir do nada todas as coisas. E Jesus é o haja de Deus na criação. Quando Deus diz haja, Jesus é essa palavra criativa que está inundando o universo, que está trazendo forma a todas as coisas. Jesus é o haja de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não só é o princípio, mas ele também é o fim de todas as coisas. Quando tudo acabar, quando não existir mais a necessidade de contar o tempo, pois já estaremos na eternidade, Jesus continua acima de tudo e de todos, porque ele é autoexistente. Quando tudo terminar, Jesus permanecerá. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o princípio e ele é o fim. É interessante notar na nossa Bíblia que os 2 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1 e Gênesis 2, e os 2 últimos capítulos de Apocalipse, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, não existe pecado. O pecado que nós conhecemos e que faz a nossa vida ser tão dura, começa no capítulo 3 de Gênesis e termina no capítulo 20 de Apocalipse. Então, toda a história, desde a queda dos nossos pais
até um dia lá na frente, quando Jesus Cristo voltar à Terra, quando passarmos pelo período tribulacional de 7 anos, e depois dos 7 anos virá o milênio, como o nome já diz, 1000 anos. E no final dos 1000 anos haverá o grande juízo do trono branco. E aqueles que estão perdidos serão lançados no lago de fogo. E aqueles que estiverem ao lado de Cristo receberão o gozo eterno para estar para sempre na presença do Senhor. Nesse dia não haverá mais pecado, não haverá mais o homem mau, não haverá mais a figura do tentador, e tudo isso será passado. Mas enquanto esse dia não chega, nós vivemos uma vida de pecado, uma vida difícil, como já disse no início das minhas palavras. Mas glória a Deus, que começou o mundo sem pecado e terminará o mundo e todas as coisas também sem pecado. Essa é a esperança do crente, chegar a esse dia e estar do lado de quem importa, estar do lado de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nós temos um Deus que exterminará o pecado da face do universo. Jesus também é o primeiro e o último. Ele é o motivo de todas as coisas. Ele é a razão de tudo o que existe. De todo o bem que existe no mundo, Jesus é a razão. E ele também é o último. Ele é a meta, ele é o objetivo, ele é a nossa marca. É para ele que nós temos que direcionar o nosso foco. É para ele que corremos. É de encontro a ele que nós vamos. Se nós quisermos uma vida eterna com Deus, se nós quisermos ter uma vida separada do pecado, é a Jesus que nós temos que correr. Bendito seja o nome do Senhor. Quem estiver com ele estará ao lado do vencedor. Quem estiver contra ele ou quem lhe negar estará no lado dos condenados. E eu acredito que o pecado para estes, o peso do pecado, perdurará por toda a eternidade. Mas para aqueles que estiverem ao lado de Cristo, o pecado será exterminado. Esta palavra de hoje é uma palavra de consolo. Eu espero que essa palavra encontre você e console você. Porque eu acredito que, como eu, você está ao lado de Cristo. Você vive uma vida, como eu já disse, uma vida muito dura, uma vida difícil de ser vivida, mas é uma vida com Deus. Melhor o pouco com Deus do que o muito em outras partes, o muito longe de Deus, assim como o filho pródigo já experimentou o que era viver com o pai e sem o pai. Bendito seja o nome do Senhor. Segurança de vida terrena, eu quero lhe dizer, você nunca terá. Não existe essa segurança. Todos nós nascemos para morrer um dia. Todos nós morreremos. E no intervalo que ficamos aqui na terra, do momento em que somos gerados no ventre de nossa mãe, até o último suspiro, será de uma vida de pecado. Mas a esperança que o cristão tem é de que ele ressuscitará em glória. Ele ressuscitará em um corpo glorificado. Ele ressuscitará para nunca mais morrer, para nunca mais ser atormentado pelo pecado que tão de perto nos rodeia. Bendito seja o nome do Senhor. Segurança terrena é uma coisa que nós não temos. Não podemos dizer se estaremos vivos no dia do amanhã, mas Deus nos garante a segurança da vida eterna. Essa é garantido por Deus através do sacrifício do seu Filho vertido na cruz do Calvário. Ele tem nos dado vida eterna, vida zoe,
vida com Ele. E assim nós vivemos. Não estou dizendo que é fácil, mas com Deus nós vamos vencendo, nós vamos superando as barreiras, nós enchemos o nosso coração de esperança e nós continuamos marchando em rumo ao alvo da nossa soberana vocação, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E quando Ele voltar, seja no arrebatamento da igreja, ou seja no dia da nossa morte, nós partiremos para um outro plano, onde estaremos para sempre com o Senhor. E o pecado, e o mal, e a vida dura, e o suor, e os espinhos, e tudo aquilo que nos afeta nessa vida ficarão para trás. E nós estaremos com Cristo em glória, em gozo, em paz, em harmonia, em louvor, em adoração, longe de qualquer mal, cheio de bonança, repleto de esperança, repleto da presença divina, para nunca mais pecar, para nunca mais tropeçar, para nunca mais cair, para nunca mais morrer, porque nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. Que essas palavras confortem o coração de vocês e que vocês possam remoer esta palavra, guardar esta palavra no seu coração, para quando chegar o dia mau, quando chegar o tropeço, a queda, o buraco, você tenha ciência de uma coisa: você não foi feito para este plano, para essa terra, você foi criado para a eternidade. E que assim como tudo começou bem, de uma forma perfeita, tudo também acabará bem para aqueles que estão na presença de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa promessa, essa é a nossa esperança, esse é o nosso fim. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.